Origem bíblica do arco-íris. Em Gênesis, o dilúvio e a aliança com Noé. No livro de Gênesis 9, 8 a 17, Deus estabelece uma aliança com Noé, com seus filhos e todos os seres viventes, prometendo que nunca mais destruiria toda a carne com um dilúvio. E o sinal dessa aliança é justamente o arco-íris que Deus põe nas nuvens. Sempre que aparecer nuvem sobre a terra e se ver o arco, Deus lembrará da aliança. Esse é o ponto de partida. O arco-íris surge após o dilúvio como um símbolo visível de aliança, promessa e misericórdia. Significado teológico. No judaísmo, o arco-íris na tradição rabínica. Os rabinos observam que o arco-íris é chamado de keshet, a mesma palavra para arco usado para a guerra. Há interpretações que veem o arco-íris como símbolo de arma que Deus pendurou, ou seja, uma arma que ele promete não usar mais contra toda a humanidade. O Ramban, Rabi Moshe Ben, discute se o arco-íris existia antes do dilúvio, e conclui que sim, como fenômeno natural, mas que a partir do dilúvio ele ganha um significado novo. Agora serve como sinal da aliança. Também na prática judaica tradicional, há uma bênção especial que se diz ao ver um arco-íris. Que lhe seja louvado Deus, que lembra a aliança, que é fiel à sua aliança e cumpre sua palavra. Isso indica que o arco-íris é um lembrete constante da fidelidade de Deus. Na interpretação cristã, o arco-íris em Gênesis é visto como uma demonstração da misericórdia de Deus, de que ele governa com justiça, mas também com clemência. Ele marca um limite para o juízo universal por águas. O teólogo Filippo Serafini observa que, embora o relato tenha uma base de tradição popular, o autor sacerdotal de Gênesis faz uso da linguagem de arma, arco, para expressar um Deus que tinha o arco pronto, mas agora o pendura. Não mais usará a destruição universal por água. Propósito do arco-íris, segundo Escrituras, sinal da aliança. Deus prometendo que o juízo do dilúvio não voltará como antes. Lembrança divina. O arco-íris serve como aviso ou recordação visível de Deus, dizendo que ele lembrará da aliança. É uma linguagem antropomórfica, mas ajuda a criar confiança no fiador de sua palavra. Símbolo de paz, misericórdia e esperança. Depois do dilúvio, um momento de renovação. O arco-íris indica que mesmo diante da justiça, Deus oferece misericórdia, renovação. O arco-íris ao longo da Bíblia, Gênesis a Apocalipse Gênesis, como exposto, início da narrativa do arco-íris, aliança com Noé, é explicitamente um sinal. Há pouca ou nenhuma menção direta ao arco-íris fora desse contexto até mais adiante, mas ele se torna um símbolo que reverbera. Outras menções no Antigo Testamento, Ezequiel 1, 28. Na visão de Ezequiel, a glória de Deus aparece com algo semelhante a arco-íris, sobre as nuvens num dia de chuva. Serve para associar o arco-íris com a presença da glória divina. Há outras passagens menores que usam arco ou sionar o arco como metáfora de guerra, etc., mas não necessariamente referindo-se ao arco-íris como sinal de aliança. A palavra hebraica keshet é usada em contextos de arco de guerra. No Novo Testamento, Apocalipse. Revelação, Apocalipse 4, 3. João, em sua visão celeste, vê um arco-íris circular ao redor do trono de Deus, com aparência de esmeralda. Isso remete imediatamente ao arco-íris de Gênesis, mas aqui ampliado. Não é apenas um arco no céu da terra, mas um arco que circunda o trono divino. Também em Apocalipse 10, 1, há menção de outro poderoso anjo, com um arco-íris sobre sua cabeça. Esse tipo de imagem reforça a associação do arco-íris com autoridade, aliança, presença divina. Reflexão patrística e dos grandes teólogos. Os pais da Igreja nem sempre falam muito sobre arco-íris como tema isolado, mas algumas observações importantes. A analogia do arco de guerra pendurado é usada por alguns. Deus suspende o arco ou retira o instrumento de juízo, como sinal de que não haverá mais destruição total. Pode ter sido comentada por teólogos antigos nessa linha, ligando com o Antigo Testamento. No período patrístico, também se viu o arco-íris como símbolo de promessa escatológica, de criação renovada, de céu novo e terra nova,
de onde não haverá mais juízo universal do tipo do dilúvio. Esse tipo de interpretação aparece especialmente nos sermões sobre Apocalipse. Alguns teólogos modernos se apoiam nessa tradição para dizer que o arco-íris em Apocalipse, ao redor do trono, é uma reafirmação de que Deus cumpre sua promessa antiga e que mesmo nos momentos de juízo presente, visões apocalípticas, a misericórdia divina não é esquecida, propósito escatológico e final. Considerando Gênesis até Apocalipse, podemos ver que o arco-íris serve a propósitos que englobam tanto o passado, o dilúvio, como o presente, a experiência dos fiéis vendo o arco como sinal de aliança, como o futuro, escatologia. Alguns desses propósitos, garantia de que o juízo não será total por água, Gênesis. Lembrança constante para a humanidade. Quando eu vir o arco, eu me lembrarei da aliança. Isso dá segurança. Expressão de que Deus governa com aliança, fidelidade, fiéis veem o arco-íris, lembram da promessa. Esperança escatológica. No Apocalipse, o arco-íris ao redor do trono mostra que o juízo divino será exercido, mas dentro de um quadro de aliança, fidelidade, misericórdia. Deus reina, mas de uma aliança que ele fez com Noé e que continua a se estender. Questões e debates importantes, se o arco-íris existia antes do dilúvio ou não. Alguns comentadores, como o Ramban, afirmam que sim, como fenômeno natural, mas que ele só ganha status especial como sinal depois do dilúvio. Outros sugerem que Deus o fez aparecer de maneira visível ou enfatizada após o dilúvio. O que significa lembrar num texto bíblico? Deus precisa lembrar. Muitas interpretações veem isso como linguagem antropomórfica, para nos comunicar que Deus permanece fiel, não que ele mudou ou esqueceu. A simbologia do arco-íris em Apocalipse, se é literalmente visível ou visão simbólica. Também há debate sobre se a cor esmeralda se refere à cor do arco-íris, ou à qualidade, estado do arco, ou do trono. Algumas tradições rabínicas aprofundadas, Ramban. No comentário sobre Gênesis 9, Ramban afirma que o arco-íris é como o arco de guerra que Deus pendurou, ou seja, sinal de paz. Depois do dilúvio, Deus vira o arco para mostrar à humanidade que não mais enviará juízo total por água. Isso é simbólico. O arco, arma, está presente, mas não está armado contra a terra. Ele também nota o posicionamento do arco, não virado para baixo como se fosse disparar flechas, mas de modo que se veja sua curvatura como sinal de não agressão. Rashi, Shishkuni, Ravi Hirsch e outros esses comentaristas explicam que o arco-íris serve como um lembrete visual constante da aliança de Deus com todos os seres vivos, de que ele não destruirá a terra de novo por meio de dilúvio. Também, como mencionado acima, há a bênção que se recita ao ver arco-íris. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que lembra a aliança, que é fiel à sua aliança e guarda sua palavra. Mostrar que o arco-íris desperta gratidão e confiança contínua. Midrash e tradições místicas. Em algumas interpretações, o arco-íris relaciona-se com as Sefiró da Cabala, atributos de Deus, especialmente o equilíbrio entre julgamento, Gevurá, e misericórdia, Chesed. O arco mostra que Deus governa com justiça, mas também com compaixão. Também, a ideia de que o arco-íris está inscrito no mundo como parte de uma memória de aliança. Quando aparecem nuvens, quando vêm as chuvas, o arco surge como símbolo de que Deus lembra. Conclusão. O arco-íris, segundo a Bíblia, vai muito além de um fenômeno meteorológico bonito. Ele é um sinal da aliança, um símbolo de promessa, misericórdia e paz entre Deus e toda a criação. Ele marca um limite para o juízo universal que Deus infligiu com o dilúvio, uma garantia visível da fidelidade divina. Nos momentos em que aparece na Escritura depois disso, especialmente em visões como a de Apocalipse, ele enfatiza que, mesmo no julgamento ou nas manifestações terríveis da glória de Deus, a aliança, a lembrança, a confiança de que Deus cumpre o que promete.